Parágrafo 2º. O Pai. Primeiro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Antes disso, eles respondem creio, a tríplice pergunta com que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fides hominium Christianorum in Trinitate consistit. A fé de todos os cristãos assenta na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Neste parágrafo, se exporá brevemente de que maneira foi revelado o mistério da Santíssima Trindade, primeiro. Como é que a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério, segundo. E, por fim, como é que, pelas missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio de benevolência de criação, redenção e santificação. Terceiro. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designando pelo primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus Trindade e, pelo segundo, todas as obras de Deus pelas quais ele se revela e comunica a sua vida. É pela oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que esclarece toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo e, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogicamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz e, quanto mais conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito. Um dos mistérios ocultos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão sozinha, e mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo.